Seja bem-vindo a mais um Alerta em Debate aqui pela RFTV. Eu começo sempre agradecendo você. A gente fica muito feliz em ter você sempre acompanhando e sempre escolhendo a RFTV para saber o que está acontecendo, o que é polêmica. E a de hoje é quentinha, viu, gente? Tá pipocando não só nas redes sociais, mas na mídia em geral. Aqui nos nossos programas a gente já está debatendo esse assunto. E se é assunto para debate, tá no Alerta em Debate também, né, Noêmia? Noêmia Gomes sempre comigo aqui toda quinta-feira. O assunto de hoje é para deixar pai de cabelo em pé. Pai e mãe, né, de cabelo em pé. Pois é. Tudo bem, Tudo Ana? bom? Olá para você que acompanha a gente sempre aqui no Alerta em Debate. E o tema de hoje é um alerta para a gente debater. Exatamente isso. Porque é uma modinha nova que está rolando por aí entre os jovens e adolescentes. E os pais devem ficar atentos, né, para que possa acompanhar, prever aí os sinais, não, prever não, né, reconhecer os sinais para evitar um problema maior. A gente está sempre escolhendo os assuntos que vale a pena abordar aqui toda quinta-feira para você. Hoje não é diferente, a gente fala sobre um conteúdo que está viralizando na internet, só que é crime, viu, gente? É a moda dos pequenos furtos. É isso mesmo que você ouviu. As pessoas estão registrando furtos de batom, caneta, pequenos itens e publicando nas redes sociais. Geralmente são jovens, têm aí entre 13 e 20 anos e eles vão ostentar essas ações nos perfis que normalmente estão disfarçados. Não tem foto, não tem nome e assim eles não podem ser identificados. Essa moda está sendo chamada de clepto e é associada a uma doença, a cleptomania, que é um transtorno do controle do impulso que faz com que a pessoa apresente um desejo incontrolável e dominador de cometer esses furtos. O que esses jovens estão parecendo ignorar é que cometer furto é crime. E essa modinha aparentemente banal para eles pode sim dar em cadeia. Para disfarçar lá nas redes sociais, os adeptos dessa prática estão postando o que eles fizeram e na legenda eles tentam disfarçar escrevendo assim, uma boa colheita, ou então só escrevem lá, essa foi a colheita do dia. Eles não chamam de furto, eles chamam de colheita. Alguns também estão usando o termo enfeitar a geladeira. A criatividade é impressionante, né? É assustador, É assustador. Né? Quem comete esses pequenos furtos quer entrar para essa modinha, quer ganhar aí a admiração dos amigos e pode sim acabar influenciando outras pessoas que estão lá, estão passando ali na rede social, só olhando e falando, opa, será que isso aqui eu posso fazer também? Agora fica a dúvida, né? Será que essa é só uma modinha? Será que isso é passageiro? Ou se tem algo aí que a gente pode entender melhor, que pode ser mais profundo e o pior, né? Trazer consequências para o futuro. A gente vai entender a partir de agora a diferença de um cleptomaníaco que tem essa doença para uma pessoa que está fazendo isso só pela moda e, claro, falar sobre os riscos, né, disso continuar. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a psicóloga Mônica Machado já está aqui prontinha para debater esse assunto. Mônica, a gente estava falando aqui nos bastidores, é assustador que a tal da moda clepto tá pegando e não é só modinha, pelo que a gente conversava, né, com você antes de entrar aqui na emissora, de falar por aqui, é que é um desafio. Então, assim, quem pode fazer mais? Quem vai conseguir mais? É isso mesmo que já está acontecendo? Seja bem-vindo ao Alerta em Debate. Obrigada. Então, como vocês falaram, é um desafio, mas desafio não é o transtorno, né, que a gente enquadra em cleptomania. Só que os adolescentes, eles sempre estão tentando desafiar as regras, as leis, até para se autoafirmar, né, a identidade deles. E eles estão um pouco equivocados porque cleptomania, que se enquadra, é uma doença forense, né, da área da psiquiatria forense, que ela se enquadra com pessoas que elas têm impulsos por roubar. E por roubar algo que não seja usual para ela, né, ela vai roubar pelo ato dela aliviar um sintoma, aliviar um estresse, aliviar algo que dói. É mais forte que ela, né? É mais forte que ela.
E assim, a pessoa que tem a doença, ela não gosta, ela não permite que as pessoas descubram. Ela se envergonha, ela se culpa, diferente do que os jovens os adolescentes estão fazendo. Eles querem mostrar quem pegou, né? Querem mostrar o desafio. Isso é mais uma modinha, né? Que eles estão aplicando erradamente, né? Porque isso é crime. Mesmo na área forense, o cleptomaníaco, ele entra no crime. Só que tem que provar, é uma série de questões. Como o adolescente, os cuidadores, os pais, precisam informar que isso é um ato de crime, né? Então, como outros crimes, eles podem ser pegos pela polícia. Mônica, eu fiquei na dúvida, né? Porque a cleptomania é uma doença. Uhum. Quando esse desafio surge, vai para as redes sociais e ganha aquele efeito manada, porque alguns adolescentes vão fazer para não ficar para trás, e quando se vê está envolvido nessa questão, mas eu fiquei duas preocupações. Uma, eles estão fazendo isso por causa desses desafios, cada vez mudam e eles são mais atrevidos, vamos dizer assim, porque está faltando endorfina nesses jovens. E a minha preocupação é que se realmente uma pessoa ela tem essa predisposição para desenvolver a cleptomania, se quando esse adolescente faz essa brincadeira, esse desafio, pode estar alimentando, acordando, despertando alguma coisa adormecida. Olha, é difícil, né, generalizar quando a partir do perfil que a gente fala de que é ser humano. Mas é comum que a cleptomaníaca, a pessoa desperta a partir de uma angústia, né, de um trauma. Então, é uma doença silenciosa pelo fato das pessoas não se incomodarem que estão sendo descobertas, diferente dos adolescentes. Porém, os adolescentes, eles querem mostrar que eles conseguiram, que estão sendo descobertos. Isso pode desencadear um outro tipo de transtorno, né, lá na frente, mas não a cleptomania. A cleptomania, ela vai desenvolver através de uma depressão, através de algo que a pessoa sinta falta ali na época do trauma, e isso fez com que ela tivesse essa doença. E não é nada bom ter cleptomania, né? Porque é uma coisa que a pessoa faz involuntariamente. E os adolescentes, quando eles cometem esse ato, eles podem estar ali, não acredito que nenhum transtorno mental possa ser desenvolvido diante disso, né? Diante desse ato deles. O que acontece quando é adolescente e eles têm grupos, eles gostam de desafiar as regras, as leis, né? Isso eles usam sempre para se autoafirmar. Porém, como em outras épocas, né, décadas atrás, eles cometiam alguns crimes com pessoas, né? Então, isso também é um crime que eles estão cometendo. O que eu acho impressionante dessa história toda é que a gente vive um tempo que todo estabelecimento comercial tem uma câmerazinha de segurança. Então, Uhum. esses adolescentes, esses jovens, né, até a gente fala aí até 20 anos, mas não dá para saber se é só até essa idade. Deve ter até adulto que já está fazendo isso para postar nas redes sociais. Mas tudo está sendo registrado e isso parece que não inibe ninguém, né? Então, parece que, assim, roubo é caráter, né? Então, pode ser que alguns desses adolescentes desenvolvam até um caráter, né, duvidoso, virando um hábito, né? Eles vão perceber que é tão fácil por conta da câmera, a câmera não pega, né? Ele já pegou o jeito, e isso se torna um vício, né? É mais provável disso se tornar um vício do que próprio cleptomania. Agora eu fico pensando como é que o pai, como é que a mãe vai identificar um comportamento Existe um desse. jeito de identificar isso, os pais, para que possa, de certa forma, auxiliar? Porque eu percebo, né? É lógico que é um desafio entre os colegas para se autoafirmar, cada hora
tem uma moda por aí, mas dá a impressão também de que fazer isso, né, você está vivendo perigosamente. Então, isso desperta um hormônio, alguma coisa da saciedade, de prazer para isso, Mônica? Sim, com certeza. O adolescente, ele precisa, né? Os hormônios deles estão aflorados. Só que os adolescentes, diferente dos adultos, né? Eles precisam de desafiar. E quando é mais adrenalina, né? E quando eles precisam desse desafio, eles buscam risco, né? Então, o risco é sempre algo que vai colocar ou ele ou a vida do outro em perigo, né? Então, e o que os pais podem fazer é tentar identificar quando chega com algo diferente em casa, né? Porque os pais têm como controlar o que os filhos compram, o que eles ganham. Então, é importante perceber o que está chegando de diferente, como ele conseguiu aquilo, né? Aquela mercadoria ou algo assim. Então, é importante prestar atenção. Muitas vezes também os jovens, eles não têm essa rede de apoio, né? Sim. Os pais, às vezes, não dão um limite para eles. E eles, é isso mesmo que eles pedem inconsciente quando eles estão cometendo algo que vai contra a lei. Eles pedem limite, eles querem ver até onde eles podem ir. E quando eles não têm esse limite em casa, eles vão até encontrar algo que paralise eles. Ô, Mônica, você disse uma coisa, né, que pode ser um sinal para os pais perceber o que os filhos trazem para dentro, né? Quando a gente tem as crianças pequenas e elas vão para a escola, a gente consegue perceber, porque trouxe um lápis diferente, daí você... O dia do brinquedo trouxe um brinquedinho que não é dele, daí, de quem é esse brinquedinho? Você vai na escola, devolve, né, conversa com a criança, a escola conversa, isso você consegue controlar. Mas o adolescente, você já é difícil controlar, porque eles começam a ter as artimanhas, né? E isso é importante, muito importante, a relação de pais e filhos, porque com essa nova estrutura que a gente tem de família, as pessoas trabalham, ou os pais moram em casas separadas, as famílias são divididas, né? São duas famílias. Isso eu acho que fica um pouco difícil de você controlar. A vida é cada vez mais corrida, todo mundo pra lá e pra cá, ninguém conversa, ninguém senta, almoçar, jantar junto, conversar como foi o dia. E eu percebo também que assim, o que pode ser diferente é que talvez um erro dos pais, né? Que a gente diz assim, não, eu não quero cometer os erros que os meus pais cometeram comigo. E você dá uma liberdade muito maior para eles, que eles ainda não têm a estrutura para isso. E quando você fala que eles pedem, né, eles gritam por limites e os pais não percebem, isso é muito triste, né? Eu acho muito triste. O adolescente vai testando, mas não é porque ele está querendo se livrar. Não, ele quer que você dê o limite para ele, né? É muito bacana isso. Ele quer, mas ao mesmo tempo ele não fala, né? Porque ele não entende isso, né? Ele não entende, exato. Por isso que eu tenho percebido que alguns pais, eles estão buscando a terapia, buscando se tratar para conseguir educar os filhos para essa nova geração, né? Então, as pessoas, os pais, eles não sabem como lidar com esses filhos. Porque o coleguinha, a mãe deixa ele fazer uma coisa, então o filho cobra dele a mesma situação. Só que é difícil, né? Porque a geração está toda unida, né? As crianças, elas se unem, os jovens, eles se unem. E eles pedem esse limite para que eles saibam o que é certo e errado, e quando eles se tornarem adultos, eles saber até onde vai o limite dele e do outro, né? Que é importante. E eu acho importante também, Ana, a gente reforçar muito isso, né? Porque às vezes o pai acha assim, como ela disse, que eles ficam querendo... pai, mãe, fulano faz, vai. O pai de fulano deixa, né? Mas você não é o fulano. Daí volta naquela coisa que a gente cria até meme, né? Mas você não é todo mundo, Eu ia falar justamente isso, Mônica. Eu vivo contando histórias pessoais aqui, né? Eu sou da época que... E daí que a fulana vai? Você não vai?
você não pode. E eu aceitava isso, eu esperneava e tudo mais, né? Quando a gente é jovem tem dessas coisas. 12, 13 anos, eu ouvia um não, chorava, mas não ia. E eu já vi um comportamento diferente para minha irmã, que é 4 anos mais nova que eu. Ela já pôde muito mais. Então eu não sei até que ponto hoje, não vou falar a idade aqui, tantos anos depois, as coisas estão completamente diferentes. A fulana vai, então peraí, vamos ver. Não, vamos dar um jeito então, porque Vamos você pensar. não pode ficar de fora. Que também é uma preocupação dos pais de querer que os filhos sejam inclusos, né? Então, isso também às vezes pode ser um erro. Talvez os pais aí precisem de mais pulso, mas como você, Mônica, que trabalha com comportamento, sabe muito bem, às vezes é difícil essa coisa, esse limite tênue, né, entre você permitir e você proibir, né? Porque exatamente porque a gente vive numa sociedade que hoje isso pode, isso não pode, olha, cuidado, antes podia, não, mas agora não pode. É uma sociedade padrão, né? E é isso que, às vezes, os pais, eles não precisam ser padrões, né? O que importa, a criança e o adolescente, eles vão aprender dentro de casa. Então, se o pai deixar ele fazer algo que vá contra as regras da casa dele, ele está aprendendo que fora de casa ele pode fazer coisas fora da regra, né? Porque a criança, ele precisa frustrar, né? Ele precisa ter um não. Esse não vai ensiná-lo a ter limite e ter consciência do que ele pode ou não fazer com o outro, né? Porque quando ele está fazendo algo, ele está invadindo o limite do outro. Então, o não, hoje, ele é importante. E talvez seja isso que os jovens de hoje, eles não têm frustração. E por isso que eles estão sem limite, até o ponto de ir lá, né, furtar algo, que é diferente do roubo, né? Eles furtam algo para se mostrar ali dentro do grupo que eles são partes, né, daquela pequena sociedade que eles estão criando do jeito deles, né? Eles não têm medo, né? Eles não têm medo, exatamente. O medo é que o não é que vai fazer com que esses adolescentes tenham medo, né? Porque o medo faz parte da pessoa para ela poder se proteger e proteger o outro, né? Sim, e, aparentemente, né, o não, ele parece que é algo pontual. Você não vai para tal lugar, você não faz tal coisa, isso hoje. Esquece que isso está formando caráter, né? Que amanhã ou depois ele vai deixar de fazer algo porque ele sabe que tem consequência. A pessoa o não é amor, né? o não é amor, exatamente. A pessoa que ouve um não quando jovem, que entende o motivo do não, não é só não ponto, né? Tem um motivo para aquilo não acontecer. Quando ela é adulta, ela passa por uma situação, ela entende que não, eu não devo. Então, quer dizer, o jovem que está furtando hoje, quando tiver 30, 40 anos, vai passar numa farmácia, vai pegar um remédio, vai sair, pôr no bolso. Tudo bem que tem quem faça também, vamos combinar, né? A gente sabe que não é a modinha. Sim. Mas aí vai achar que isso é aceitável também? Sim, é porque são jovens que não precisam disso, né? Porque quando a gente está falando de roubos, né, e furtos, a gente fala de uma categoria ali de pessoas que viveu num ambiente, né, que proporcionou, o ambiente externo proporcionou a ele talvez por falta de acesso à informação, à educação, mas esses jovens que estão cometendo esses crimes, eles não têm essa falta de acesso a informações, à educação, à escola, né? Então, eles têm que tomar cuidado e os pais se alertarem, né? Até que está saindo bastante matéria a respeito disso, e eles saberem que precisam colocar um limite nos filhos. Mônica, e como que o pai, a mãe que está acompanhando a gente agora, que não tem esse diálogo, às vezes, com os filhos, que gostaria de conseguir sentar e conversar mais, mas, enfim, a vida na correria, foi deixando para depois, e não tem essa conversa. Como que essa mãe e esse pai podem voltar a tentar essa aproximação com um filho, com um adolescente, que também já é difícil de conversar, né, depois de uma certa idade? Como que o pai pode fazer para se reaproximar dos filhos?
Olha, é difícil o pai chegar já com aquela autoridade dizendo que ele tem que fazer algo, né? Uhum. Porque quando os pais falam que eles têm que fazer algo, é de quando eles vão ali driblar a regra da casa. É importante os pais conversarem de uma forma que não vá fazer com que ele se frustre de cara ali, né? Nesse caso já está feito. Então, é importante que os pais conversem de uma forma que mostre que não é ele, são as pessoas que vão fazer com que eles se tornem um mau caráter ou algo nesse perfil. Ou mesmo busque ajuda. Eu tenho percebido na minha clínica que muitos jovens estão indo para a terapia por falta de diálogo com os pais. Os pais não estão conseguindo falar a mesma linguagem, né, que eles. A linguagem tudo que eles fazem nesse momento, né, da vida, uma forma mais, eu vou dizer que é uma libertinagem, não tem liberdade, né? Então, isso eu falaria para os pais buscar ajuda profissional, porque nesse caso a ajuda profissional ela adianta bastante e acelera ali o processo de cura, né, para esse comportamento. E é importante até a gente colocar, né, que essa questão da cleptomania, que está na moda, para você que está chegando agora, os jovens agora têm a moda, que é o desafio do clepto, que é você entrar em algum local, um estabelecimento comercial e fazer pequenos furtos, né? E depois isso você se vangloria na internet. Isso, né, pode ser uma injeção de adrenalina neles, mas é crime. Eu até estou pesquisando aqui, ó, a pena para o crime de furto simples, que seria, né, furto, a gente pode enquadrar como roubar pequenas coisas, como um furto simples, é de reclusão, pai, mãe, avô, familiar, de 1 a 4 anos, além de multa. A pena pode ser aumentada em 1/3 se o crime for praticado durante a noite. Olha isso. Que é quando todos os gatos são pardos. O furto qualificado é descrito, daí tem o artigo no Código Penal e prevê pena, né? Pode ser previsto pena aí de, quando for qualificado, de 2 a 8 anos, furto simples, por uma bobeirinha ali para se mostrar pro amigo, de o que a gente escreveu aqui, uma anos. Brincadeira, né? É uma brincadeira. Uma brincadeirinha que dá cadeia, né? Que é essa brincadeirinha da nova modinha de roubar aí, que eles se intitulam como cleptos. E tem diferença, porque esse clepto aí é só uma gracinha. Porque a doença, né? Tem famosos, né, Tem famosos. Tem uma atriz, eu não vou saber falar o nome dela, Winona Ryder. Ela já foi pega várias vezes. Eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi falar em cleptomania, foi nela, e já tem acho que mais de 20 anos que isso aconteceu. Eu não sei se ela continua, se ela faz tratamento, porque não é uma coisa que para, né? É como a Mônica estava explicando pra gente, é incontrolável, né? Fazer isso. Aliás, até voltando a falar da cleptomania e com relação ao que a gente está vendo, esse desafio, a gente pode falar que esses adolescentes, eles estão querendo chamar atenção fazendo isso, talvez por não ter uma atenção dentro de casa? Com certeza, com certeza. Isso está faltando amor dentro de casa. Muitas vezes a mãe, eu parei de trabalhar para ficar com o meu filho. Mas a atenção que é dispensada para a criança ou adolescente é aquela falta de atenção para a criança, né? Então, a criança entende aquilo como uma falta de amor, né? Então, ela vai buscar na rua, ela vai buscar com algo que lhe traga prazer, lhe dê segurança, né? Porque quando os adolescentes vão lá e furtam, eles estão seguros entre eles, né? Um está apoiando o outro. E é esse apoio, não é uma segurança de tirar ele dali, não deixar ele ser peso. É a segurança de conforto mesmo. E está faltando hoje, dentro de casa, né, com tanta coisa para se fazer, sim, os pais, eles estão deixando, não são nem os pais, né, que estão deixando de dar atenção. Os próprios filhos se afastam dos pais, né? Eles estão dentro de casa, mas estão sempre fazendo algo e não conversando, não é trocando com os pais, né? Eles estão ali por estar, o corpo. Então, o que falta é isso, é mais diálogo, é atenção,
participar um da vida do outro. Isso tudo é um ato de amor, né? Então, tudo que envolve um ato de carinho e amor tem que ser praticado dentro de casa, para que eles lá fora não busquem aventuras com o grupo de amigos para se tornar importante, né? E amado. Nossa, eu acho que essa mensagem final aí da Mônica foi maravilhosa para a gente encerrar o Alerta em Debate de hoje, porque na real é isso aí, né? Tá todo mundo junto, mas não tá todo mundo junto mais. Não tá, exato. Cada um está fazendo algo, né, para si próprio. Sim. Ninguém pensa mais em família. Sim. Já quantas vezes, né, a gente não se pega, às vezes, num almoço de família, todo mundo fala aniversário, em qualquer festa que a gente junta a família, tá cada um no seu celular, às vezes se mandando coisas, olha isso que eu acabei de ver, manda e a pessoa tá do seu lado. Então isso tá cada vez mais comum e talvez seja essa a solução que a Mônica disse, né? Estar mais presente de verdade, um ali dando atenção pro outro. Sim, de verdade. Com certeza. Mônica, eu quero agradecer, viu, a sua participação, esse bate-papo. Com certeza, muita gente, espero, né, que tenha acendido uma luzinha, assim, para ficar de olho no que está acontecendo dentro da própria casa, para olhar mais de perto, né, o comportamento dos filhos e evitar que isso aí se torne, eu nem sei mais, um negócio de modinha, que isso não piore. Porque cada época é uma coisa nova. Cada época a gente é surpreendido com uma novidade, né? Uma novidade. Já teve o racha, né? Tudo. Eles pegavam o carro do pai. Essa aí eu perdi. Loucuras. Essa aí eu perdi. Quando eu era jovem, adolescente, era isso. Tá vendo? Gente, eu morria de medo de qualquer coisa dessa. Eu morria de medo. Nunca faria um negócio desse. Imagina. Falta isso, medo. Eu fui criada por militar, então sabe o que é, Mônica? O negócio era diferente, viu? Naquela época. Com certeza. Mônica, obrigada mais uma vez. Eu acho que a gente volta a se falar logo, porque é um tema que merece debate. Sim, eu tenho certeza que foi enriquecedor para a nossa audiência. Obrigada. Muito obrigada, Noêmia. Mais um Alerta em Debate polêmico. Eu quero só lembrar, né, a nossa audiência que tudo isso está disponível no Spotify, no YouTube, para você mandar para algum pai, para alguma mãe, para alguém aí que esqueceu. Grupo de pais, né? Existem muitos no WhatsApp, existem muitos grupos de pais, grupo da classe, grupo dos amiguinhos mais chegados, né? Grupo do condomínio, dos vizinhos. Manda, gente. Isso é informação. Por isso que a gente sempre escolhe um tema aí de interesse geral para trazer para cá. Mais uma vez, missão cumprida. Com louvor. Obrigada, viu? Nos vemos semana que vem, quinta-feira? Quinta-feira estaremos a postos esperando você, viu? Até lá. Tchau.